Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante, que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós tivemos aí alguns acontecimentos chocaram um pouco, principalmente a nossa nação. Até pouco tempo, Xerém, nós vimos o que aconteceu em Xerém, aquela situação toda, né? Desagradável. E agora, há pouco tempo também, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também tivemos, né, grandes perdas e nós podemos saber uma tragédia, né? Nós podemos contar assim. E nós podemos ver nessas duas vertentes, nós podemos ver algumas situações interessantes que nos trouxe essa ocasião, essa memória. Eu vi aquele homem, um cantor de pagode, muitos conhecem, Zeca Pagodinho, envolvido com uma questão de resgate das pessoas, envolvido em querer organizar, em querer ajudar o máximo que pudesse, comovendo-se com aquela situação. E ali, eu vendo aquela situação, me veio à mente o seguinte: quantas daquelas pessoas pararam e pensaram assim, meu Deus, agora eu preciso começar tudo de novo. Como começar tudo de novo? Como começar nessa situação em que nós encontramos, em que as perdas foram gigantes, foram tremendas, muitas pessoas perderam não só os utensílios dos seus lares, mas o seu próprio lar, que foi abaixo. Como recuperar, como começar de novo numa situação como essa? Uma vez eu trouxe, eu não sei se foi, eu trouxe o testemunho, não sei se eu trouxe esse testemunho aqui, de um casal de imigrantes, mas foi numa outra mensagem, não sei se foi aqui. Mas nós trouxemos um testemunho sobre um casal de imigrantes japoneses. Ele chegou aqui no Brasil com sua esposa e mais 6 filhos, desembarcaram aqui no Brasil, cheio de esperança, cheio de vida, cheio de promessas, e vieram para fazer uma história, para montar, para olhar para o Brasil e falar que essa é a minha pátria, né? Esquecer tudo aquilo que eles passaram no Japão, todas as dificuldades, para começar uma nova vida aqui no Brasil. E o que aconteceu? Esse casal, diante de todas as dificuldades do começo, eles vieram a conhecer Jesus. Com 6 meses de conversão, a mulher perde o seu marido, ele morre, ele vem a falecer com problemas de rins. E aí começa um grande dilema, porque esse homem era descendente de japonês e ela também, todos eram japoneses, e a família dele, desse homem, começou a pressionar essa mulher
para que ela viesse a abandonar a fé dela. Eles colocaram o seguinte, a questão era essa, olha, você só poderá ter direito à herança do falecido se você abandonar a sua fé e voltar ao budismo ou às religiões, culturas tradicionais japonesas. Na nossa família não há esse negócio de cristão. Aquela mulher parou, ela não titubeou, ela falou, eu prefiro ficar em Cristo. E naquele momento que aquela mulher fala que escolheu a Cristo, ela com 34 anos de idade, com 6 filhas, sendo que a mais velha tinha apenas 11 anos de idade, sem emprego, sem nada, numa situação. Aquela mulher, ela não titubeou, ela confiou. Eu vou ficar com Cristo. Mas ao mesmo tempo que ela fala isso, ela para e pensa assim, e agora? Como começar a batalhar, a correr atrás, num país diferente, numa cultura diferente? Como é que fazer isso? Ela colocou isso na mão do Senhor, colocou essa oração na mão do Senhor, colocou essas petições na mão do Senhor. E ela conseguiu que as 2 filhas mais velhas, uma de 11 e a outra de 10 anos, começassem a trabalhar numa mercearia e numa padaria. Isso com, respectivamente, né? A de 11 numa mercearia e a mais nova, 10 anos, numa padaria. Olha só. Na vida daquela mulher não cabia essa situação. Presta bem atenção, o despertador tocava todo dia às 6 horas da manhã. As crianças tinham que estar de pé. Às 5 horas da manhã as crianças tinham que estar de pé para estar saindo, para formar pão, ou então para pegar caixotes, para montar na mercearia, para deixar tudo pronto, para que a mercearia fosse aberta para venda, tanto na mercearia quanto na padaria. Aquela mulher todo dia via aquele despertador tocar de manhã e as filhas. Para imaginar. Você como pai, como mãe, você fala assim, puxa, meu filho era para estar estudando. Meu filho era para eu estar preparando ele para o futuro. Mas a minha filha está tendo que acordar cedo, sacrificando a sua própria juventude, adolescência. Ela, em vez de estar brincando com boneca, ela está nesse momento indo para a mercearia de manhã para trabalhar. Olha como é que é a situação. Ela podia ter se lamentado de toda essa situação. Poxa, eu queria os melhores colégios para minha filha. Eu queria a natação, a ginástica, tudo. Queria dar o melhor para minha filha. Mas elas só saíam para trabalhar. E aquela mulher confiou. Aquela mulher, acima de tudo, ela confiou. Como recomeçar tudo que foi perdido? Como? Neemias. Vamos voltar lá ao capítulo 1, versículo do 1 ao 4, para ver como Neemias saiu dessa situação. Presta bem atenção. A idolatria e a desobediência levaram o povo de Israel ao cativeiro por 70 anos. Após isso, Deus, olha só, passou-se os 70 anos de cativeiro, Deus levanta 3 homens para restaurar Israel. Deus é tão perfeito que ele pegou. Foram 3 áreas importantes que precisavam ser restauradas em Israel. Primeira área a ser restaurada era a área espiritual. Através de Esdras,
seria a área espiritual. A segunda área a ser restaurada seria a área material. Essa área estava com Neemias. A material em termos, tá? Ela é espiritual também. E a terceira área era a área governamental, que estava sobre a responsabilidade de Zorobabel. Ou seja, Israel precisava tornar-se uma nação novamente, ter respeito novamente. Assim como nós, que somos nação de Cristo, precisamos ter respeito daqueles que estão lá fora. Nós precisamos mostrar respeito para aqueles que estão lá fora. Eles têm que reconhecer a gente como nação santa, povo adquirido de Deus. Precisa. Essa é. Neemias recebe a visita de um homem chamado Anani. Está aí no versículo 1, né? Versículo 2. E esse homem vem e traz a notícia. E Neemias pergunta a ele, olha, como é que está? O que sucede lá, daquele lado? Olha, ele fala, o povo que restou estava em miséria, e os muros destruídos, e as suas portas queimadas. Neemias para, olha, e começa a chorar. E ali Jeremias começa a clamar a Deus. Jeremias se coloca na posição de jejum e oração. Jerusalém era o símbolo do próprio Deus. Jerusalém, ele representava para os judeus o lugar de adoração. Era ali que era a adoração dos judeus. Os judeus não adoravam em outro lugar. A Bíblia diz que hoje nós temos essa liberdade para adorar a Deus em qualquer lugar. Mas os judeus não, aquilo representava para ele o único lugar de adoração. Isso tinha sido atingido, e como eles fariam então para adorar novamente ao Senhor Deus? Precisava ser restituído, precisava ser restaurado. Os muros e os portões tinham um significado profundo para Israel. Os muros representavam a proteção e a segurança de Israel. A guarda de Israel, tudo que era guardado, os seus bens, tudo representava. E os portões representavam a prosperidade. A prosperidade, segundo a tradição, todos os negócios, os grandes negócios, eram fechados diante dos portões, pelos anciões. Olha só, na presença dos anciões, diante dos portões de Israel. Para se ver a importância que dava, né? Os portões representavam essa prosperidade para Israel. Como fazer? Neemias então precisava. Tudo havia sido destruído. Neemias também ele teve que reconstruir os seus valores. Tudo que foi perdido, Neemias teve que trazer. Olha, presta bem atenção, amado. Quantos de nós hoje temos condições de dizer que vamos recomeçar? Você parou já para pensar e avaliar? Quantos de nós abandonamos os nossos sonhos? Quantos de nós paramos, olha, não vamos alcançar o nosso objetivo porque se levantou alguma coisa ou porque a gente viu que não era para acontecer. Mas, poxa, isso era um sonho meu, mas isso era uma coisa que já estava nos meus planos, era uma coisa que Deus colocou diante de mim como meus planos. Como agora eu estou abandonando isso? Por que eu estou abandonando os projetos de Deus na minha vida? Você já se perguntou se você tem abandonado os projetos de Deus na tua vida? Você já fez essa pergunta para você? Se Deus não está tentando restaurar aquilo que você tenha deixado de lado, aquilo que você tenha abandonado em algum momento, parado em algum momento, e Deus fala com você, olha, vamos tentar restaurar isso de novo. Vamos trazer isso de novo à tona. Os muros precisam ser reerguidos novamente. Os portões precisam ser colocados e reedificados. Quais os muros que estão lá embaixo?
com os muros que têm sido lançados ao chão. Nós só abandonamos porque nunca realmente quisemos tentar. Olha, eu posso ser chamado de tudo. Posso ser chamado de maluco, de irresponsável. Eu posso ser chamado de irresponsável, maluco, mas uma coisa é certa. Nunca vão me chamar de frouxo. Nunca vão dizer assim. Ele nunca tentou. Eu sempre tento. Eu quero que você mostre para aquele que está lá fora que você sempre tenta. Nada pode parar você, nem mesmo uma derrota, nem mesmo 2 derrotas, mas você sempre precisa tentar. Tem um ditado aí que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é verdade? Então, é assim. Só que nós somos mais duros que a água. A água é mole. É duro. Somos mais consistentes. Jacó sempre tentou se livrar. Olha, Jacó levou 28 anos tentando se livrar de Labão. Imagine. O tio que o explorava, o tio 71, que na realidade Deus quis dar também uma lição em Jacó, né? Mostrar para ele, ó, do mesmo jeito que você armou contra o teu irmão, o teu tio agora vai armar com você. E Jacó tentou 28 anos abandonar o tio. Aí toda hora tentava, mas ele tentava, ele não desistia. Ah, agora eu vou. Aí o tio, vem cá, agora eu vou, vem cá. Até que no momento ele falou, agora eu vou e vou mesmo. E aí o tio não teve mais como segurar. Quantos estão tentando reconstruir, talvez, um relacionamento e pararam? Quantos estão tentando reconstruir um matrimônio e se congelaram? Quantos estão tentando construir uma carreira e deixaram de lado? Quantos têm a esperança? Mas só a esperança não conta. Precisa ter ação. Quantos têm a confiança? A confiança não conta, mas precisa haver ação. O resgate de um filho, de uma filha. Quantos contam com isso? Quantos querem tirar um filho e uma filha do tráfico de droga, da prostituição? Muitos de nós a gente pergunta como começar de novo, mas a gente precisa das respostas e não das perguntas. Precisamos atentarmos para as respostas e não para as perguntas. Precisamos reconstruir os nossos muros. Precisamos dos nossos portões. Precisamos. Presta bem atenção. Vamos voltar lá à palavra. Eu quero mostrar para você como Neemias fez para conquistar essa grande vitória. Capítulo 2, versículo 13. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e completei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas. Presta bem atenção. Primeiro você precisa encarar o fato.
Presta bem atenção, aquele pessoal de Xerém, aqueles que estavam envolvidos em reconstruir, eles primeiro tinham que encarar os seus fatos, as suas perdas, encarar aquela realidade. Como você vai encarar, como você vai crescer se você não conseguir encarar as perdas? Como você vai tentar se organizar se você não sabe o que te atingiu? Ou como você, ou o que sobrou do destroço? Quando encaramos a realidade, percebemos o quanto precisamos trabalhar, amado. Essa é a verdade. Quando nós encaramos as dificuldades, né, encaramos aquilo que nós passamos, olha, é aqui que nós precisamos fincar nossa bandeira. É aqui que nós precisamos nos resgatar. Parece que vem uma força. E vem. E vem. Você, no momento que você encara aquela dificuldade, olha, é aqui que eu vou vencer. É aqui que eu vou sobrepor essa dificuldade. A sua reação diante da dificuldade, da tragédia, precisa ser de esperança. Diante daquilo que você tem sido, se sucumbe, precisa ser de confiança, de vitória. Precisa. Diante daquela situação, Neemias falou. Primeiro ele deu lugar ao luto. Ele olhou e falou, olha, trazemos a dor para dentro de nós e para que compartilhar com o Senhor naquele momento. Aquela situação. E ele falou, olha, não, vamos buscar isso em oração, vamos jejuar, vamos orar. Deu lugar à oração, deu lugar ao jejum. Eu quero mostrar para você que estão duas coisas importantes. Aquilo que Deus fala assim, você tem que fazer, e aquilo que Ele fala, eu vou fazer. Isso é uma grande diferença aí. Aqui está o grande segredo de Neemias, presta bem atenção. Primeiro, no versículo 2.2, capítulo 2, versículo 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito em grande maneira. Neemias estava com medo. Segundo, Neemias podia orar. Terceiro, Neemias podia falar com o rei, que foi o que ele fez. Ele foi até o rei, rei, eu preciso que tu me libere, porque meu povo está precisando de mim. Eu preciso ir para Jerusalém. Deus me tocou, eu fui vocacionado para fazer aquela obra de restauração em Jerusalém. Isso ele podia fazer. Neemias também podia traçar os planos que foram traçados por ele, sim, para levar o povo, para se organizar, para fazer a reconstrução. Neemias podia. Agora, Neemias não podia mudar o coração do rei. Isso ele não podia. Neemias não deixou também para depois uma ação que precisava falar, ah, não, deixa para amanhã, a gente faz, olha, tem que ser hoje. Deus quer que você faça hoje. Se você tiver a oportunidade de mudar a realidade da tua vida, Deus quer que você mude hoje. Não é deixar para amanhã. Não é para deixar para o dia seguinte ou para a semana seguinte, mas hoje. Glória a Jesus. O sucesso de Neemias se deu pelos ingredientes corretos. Ele se organizou de tal modo. Primeiro ele teve organização, primeiro ele teve o culto, primeiro ele teve a oração, primeiro ele teve a atitude. Neemias executou seu plano com tanta perfeição que até os inimigos que se levantavam contra ele,
não estava preparado. Não conseguiam estar preparados para combatê-lo, porque Neemias já estava edificando os muros, já estava fortalecido, Neemias já estava também vigilante em todas as situações por causa da estratégia, por causa do Deus também vivo que estava do lado dele. Amém? Aquela viúva toda manhã ela orava, né? E aí o que aconteceu? No final das contas, aquela mulher com tanta confiança, as filhas delas acabaram se formando. Aquela mulher, com toda a confiança que ela depositou no Senhor, 5 das 6 filhas dela estão hoje casadas com pastores. 5 das 6 filhas delas estão casadas com os pastores. Aquela mulher sozinha venceu todas essas lutas, essas batalhas. E ela colocou no coração: eu vou recomeçar. Eu vou mudar. Com essa situação eu não vou ficar. Eu vou mudar essa situação. Deus está falando para você essa noite. Você tem condições para recomeçar. O que está te travando para você começar a conquistar as tuas vitórias? O que tem te ofendido, o que tem travado você de conquistar aquilo que Deus te prometeu? O que tem? Por que você tem parado? Porque você não tem conseguido recomeçar. Aonde você parou, você pode voltar. A palavra diz lá em Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Efésios: olha, lembra-te de onde tu caíste, porque é daí que você precisa recomeçar. Houve uma queda, houve um embate, houve uma luta, houve uma derrota, porque se caiu, houve uma derrota. Mas e aí? Tirou as poeiras do corpo? Vai em frente, recomece. Mas eu não tenho nada. Moisés, o que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Então toque nas águas. Toque. Toque nas águas, Moisés. Se você não tiver o cajado de Moisés, toque nas águas com as mãos. Deus quer que você faça a diferença. Mude o quadro. Recomece. Às vezes coisas que você fala assim: não tenho mais condições para fazer. Deus fala: tem sim. Eu vi uma senhora começar a estudar com 80 anos, fazendo a faculdade. Olha que bênção. Ela simplesmente recomeçou. Acredito que ela está mais jovem do que eu. Tem mais vontade. Está mais jovem. Você se rejuvenesce, você cresce. Porque a Bíblia diz que quando você quer recomeçar, Deus te ajuda em força. Deus fala assim: toma minha força. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.